Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos do canal Teologia Assembleiana. Estamos aqui para disponibilizar para você um subsídio teológico a respeito de Raquel e do furto da estatueta. Queremos nos deter sobre esse ponto. Eu vou deixar uma fala com o professor Cadmiel, que estará falando um pouquinho sobre o tema, enquanto a gente vai disponibilizar o link para aqueles que estão dispostos a acompanhar nosso subsídio. Ok, a gente vai falar sobre a lição de domingo, desse próximo domingo, dia 23 de abril de 2023, sobre ídolos na família, né? Ídolos na família. Nós estamos estudando, como os irmãos já é conhecedor, sobre a temática relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, esse é o nosso tema geral. E na lição de número 4, no próximo domingo, desse domingo que está chegando, dia 23, vamos estar ensinando, né, estudando sobre ídolos na família. E aí nós vamos trazer, nessa oportunidade aqui, um subsídio teológico para você que quer se aprofundar mais na lição, na EBD, para você que quer ter mais conhecimento da palavra de Deus, para ensinar com mais eficácia, com mais conteúdo bíblico, para lhe auxiliar aí no seu estudo da sua lição, aí você que é professor que vai ministrar neste domingo. E aí nós vamos fazer algumas ponderações, algumas perguntas para o nosso professor, nosso pastor Samuel Abrantes, e aí ele vai estar nos trazendo informações preciosas da palavra de Deus concernente a essa temática a qual nós vamos estudar nesse exato momento. Você que está chegando aí, que está nos assistindo, pode deixar o seu comentário e também dizer de onde você está assistindo a gente, de onde você está nos ouvindo, para que nós possamos estar interagindo também por aqui. Paz do Senhor, meus irmãos, vocês que estão aí acompanhando a transmissão também podem nos ajudar divulgando o link dessa live sobre o subsídio teológico para a lição de número 4 a respeito dos ídolos no meio da família, que aborda a questão de Raquel e a questão também de Mica. Voltamos aqui com vocês na tela e o professor Cadmiel já saudou os irmãos e nós iremos aqui começar a comentar. Essa lição ela fala sobre idolatria, né? Cita o exemplo de Gênesis capítulo 31 e o exemplo de Mica. Nós queremos dar um subsídio teológico a respeito de Raquel, por haver algumas questões em aberto que precisam ser analisadas à luz do contexto. E aí você vai tomar conhecimento sobre o contexto. Isso vai ser muito enriquecedor para a sua aula. Professor Cadmiel, passando aí os slides para a gente dar prosseguimento. Raquel, esposa de Jacó, filha de Labão, irmã de Leia, é muitas vezes entendida como idólatra, quando analisada a passagem do roubo ou do furto da estatueta registrada em Gênesis 31, de 1 a 51. Mas será mesmo que isso é verdade? Essa é a nossa abordagem nessa transmissão. Mostrar para você que o fato de Raquel ter pego uma estatueta, um terafim, que era ali um objeto de culto, não está diretamente, somente ligado à questão dela ter idolatrado, adorado aquela imagem. Por isso a gente colocou duas perguntas que vai ajudar você, professor, a entender melhor os motivos que levaram a Raquel a furtar aquela estatueta. Primeiro ponto,
Já havia alguma palavra, né, contra a idolatria neste contexto anterior à lei? E o segundo ponto, se essa era a intenção de Raquel, furtar a estatueta a fim de venerá-la. Então, esses dois pontos devem ser perguntas que vão nortear a nossa análise de Gênesis capítulo 31. O professor Cadmiel vai nos dirigir algumas perguntas e nós, dentro do escopo do slide, queremos aqui poder lançar algumas possíveis soluções. Certo, correto. Então, a pastor Samuel já fez algumas considerações, uma introdução sobre os pontos que nós vamos abordar aqui, e eu vou fazer algumas perguntas para ele, e aí ele vai dissertar aqui sobre as perguntas que eu vou lançando para ele, para que nós possamos nos aprofundar aí no assunto. Então, a primeira pergunta que eu faço aí para o pastor Samuel é: o que eram esses serafins? A lição fala sobre esses terafins. O que eram esses terafins, né? Para a gente entender melhor sobre esse contexto. Muito bem. No final desse slide, a gente vai ver algumas citações de alguns eruditos que entram nas questões mais técnicas desses terafins, e eu queria até esclarecer que quem vai nos ajudar a fazer essa descoberta é a arqueologia, a descoberta arqueológica sobre esses terafins, que eram os deuses, as estatuetas, que eram os ídolos do lar, que eram tidos ali nas casas das pessoas daquela época, não só naquela região, mas de várias regiões naquele período. A arqueologia vai mostrar isso, vai nos trazer uma informação muito preciosa, e a gente vai acompanhar o relato dos eruditos, que essas estatuetas elas tinham sim um viés religioso, eram objeto de adoração, objeto de culto, mas elas tinham um valor ainda maior do que isso, né, no sentido monetário, no sentido financeiro. Essas estatuetas, elas também equivaliam a uma apólice de herança, ou seja, era uma garantia de uma posse de uma terra. Então, os eruditos, os arqueólogos vão dizer que caso alguém obtivesse uma estatueta daquela, ele tinha direito, né, a um lote, a uma propriedade, para você entender um pouco do valor que não era só espiritual que tinha aquelas estatuetas. Eram algumas imagens de ídolos feitos de madeira, feitos de pedra, feitos de barro, né? E eles tinham toda essa simbologia religiosa, e isso também tinha um valor financeiro, um valor monetário, um valor econômico. Alguns historiadores, e a gente vai ver aqui um comentário posteriormente, vai nos mostrar que, inclusive, o filho mais velho, que recebia a bênção da primogenitura naquela época, ele recebia esse ídolo como uma garantia de que ele receberia uma parte mais excelente na herança do seu pai, né? Então, existem todos esses contextos que mostram a importância desses terafins, além da questão religiosa a qual eles eram idolatrados. A gente traz aqui, né, algumas questões, né, sobre a posição dos eruditos, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, e se você tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal, se você não tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal, você está em maus lençóis, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal eu particularmente considero uma das Bíblias mais excelentes para estudos. Ela vai dizer o seguinte, que as descobertas arqueológicas naquela região demonstram que quem estivesse da posse de tais ídolos tinha garantida uma porção dupla de herança quando o pai morresse. Raquel e Leia sentiam-se lesadas em toda a sua herança. Daí Raquel furtar os ídolos. Aí a Bíblia vai dizer, a nota da Bíblia Pentecostal, né? Não para adorá-los, mas visando um ganho econômico. Entretanto, não foram de nenhum proveito para ela, pois Jacó posteriormente ordenou à sua família e aos seus serviçais que recolhessem todos os ídolos e símbolos de deuses estranhos e os enterrou antes da sua volta a Betel. Então aqui o texto aqui da nota da Bíblia Pentecostal mostra essa questão que a gente conversava ainda há pouco, o valor monetário, o valor também de herança que tinha essas estatuetas.
O comentário do John Wesley, apesar dele não ser um grande erudito na área, mas ele cita essas questões arqueológicas e coloca o seguinte: agora sabe-se que, de acordo com as leis do país, um filho de lei que possuía as imagens da família poderia ir a tribunal e estabelecer uma forte reivindicação de toda a riqueza da família. Raquel tinha tomado a lei em suas próprias mãos em um esforço para reivindicar para Jacó o que ela sentiu que tinha sido enganada pelo Labão, né? Labão tinha medo do que Jacó poderia fazer com as imagens e ele sentiu que ele deve recuperá-los. Então, perceba aí mais uma vez o comentário do John Wesley mostrando que Raquel talvez tenha pego essas estatuetas para garantir a posse da sua herança. Se você leu com cuidado todo o capítulo 31 de Gênesis, há um diálogo entre Raquel e Leia, onde elas se sentem menosprezadas por Labão, porque dizem elas não ter mais herança do seu pai. E dentro desse cenário, onde elas se sentem lesadas, Raquel furta o ídolo, e aí os comentários culturais acabam dando luz, imagem, para a gente entender que não era só um motivo de idolatria, ainda que nós reconheçamos que possa haver uma possibilidade de que Raquel, ela também poderia estar querendo venerar aquelas imagens, até porque nós acreditamos que antes dela conhecer o Deus de Jacó, ela sim poderia muito bem ser alguém que vivia nesse contexto de idolatria, né? É importante também lembrar, como foi a nossa primeira pergunta, que a idolatria só vai ser abolida ou vai ser extinta ou colocada como algo que não agrada a Deus no capítulo 35, quando Jacó decide que todas as estatuetas e ídolos devem ser enterrados, após um episódio muito triste no meio da sua casa. Jacó toma essa decisão. No capítulo 31 aqui, não temos nenhuma menção disso, então nós entendemos até que seria um anacronismo pensar que os personagens bíblicos deveriam se abster dessas estatuetas, haja vista que elas têm um valor econômico, né? Então é preciso fazer esse cuidado, essa análise equilibrada, para a gente não se precipitar ao dizer que Raquel ela tinha apenas um viés. É interessante só salientar que alguns historiadores dizem que essas estatuetas tinham um poder, as pessoas acreditavam que esses ídolos tinham o poder de fertilidade. E aí há uma alusão de um motivo de Raquel ser estéril. Como Raquel era estéril, talvez ela tenha pego aquelas estatuetas para que, acreditando, quem sabe, que aquelas estatuetas poderiam fazer com que ela gerasse filhos. Mas isso, digo, é apenas uma possibilidade que, claro, não pode ser descartada à luz da historicidade, à luz do contexto cultural, mas quando a gente olha o contexto no capítulo 31, daquela conversa entre Raquel e Leia, mostrando ficar lesada do seu patrimônio, e ela furta esse ídolo, haja vista que esse ídolo tem um valor monetário, me parece que a interpretação de que ela pegou por um interesse econômico fala mais alto do que um interesse pessoal religioso e por isso idólatra. Aqui nós temos o comentário do Champlin, né? Onde ele diz o seguinte: no versículo 30 são chamados deuses, no hebraico Elohá. 1 Samuel 15, 23 condena essa prática, mas se a família de Labão ainda se apegava a essas práticas idólatras, também tinha consciência da adoração a Deus, conforme se vê em Gênesis 24, versículo 50. Uma parte dessa tradição em torno dos ídolos do lar ou terafins era que sua posse garantia a transmissão da herança paterna ao possuidor. Mais uma vez, né? E ele termina dizendo o seguinte: alguns eruditos veem nessa circunstância, aqui comentando sobre o fato de quando Labão foi procurar a estatueta, né? A Raquel, ela se assentou em cima da estatueta e alegou estar nos dias das mulheres, né? E não poder se levantar. O comentarista diz o seguinte: alguns eruditos veem nessas circunstâncias uma prova de que Raquel dificilmente veneraria tais ídolos. Alguém se assentaria sobre os seus próprios deuses? Comentário do Champlin, versículo por versículo. Então ele parece fazer um questionamento, né? Se a Raquel ela pega esse ídolo para venerar, para adorar, por algum tipo de motivo, não parece ser lógico ver ela sentando em cima desse ídolo. Me parece
que ela não tem um respeito ou uma reverência religiosa por essa estatueta. Nós acreditamos que ela pode sim ter pego essa estatueta com viés de idolatria, de religiosidade, de adoração. É uma possibilidade que não podemos descartar, mas à luz do contexto, nós entendemos que a grande possibilidade que ela tenha pego por uma questão de seguridade ou segurança na questão do seu patrimônio. Professor? Certo, então nós ouvimos aí a explicação sobre o que eram esses terafins, que eram os ídolos do lar, que eram fabricados de pedra, madeira e de outros materiais. Nosso professor, nosso pastor Samuel Abrantes já explicou para nós. E quanto à questão da questão do furto dos ídolos, né? O pastor Samuel dissertou aí, colocando no viés a questão monetária, né? A questão econômica, ainda que haja uma possibilidade na questão de adoração, mas se é bem colocada, tanto por ele quanto pelo comentarista da lição, a questão do viés econômico, que era visando um bem econômico, embora não descartamos a possibilidade de ela buscar a adoração daqueles ídolos, né? Então, o pastor Samuel aí explicou para nós sobre esse contexto aí desse furto desses ídolos. Então, vai que uma outra pergunta ao nosso pastor Samuel Abrantes: seria um anacronismo analisar idolatria quando somente em Gênesis 45 esses ídolos são condenáveis? Então, seria um anacronismo? E o pastor Samuel me diz sobre essa questão. A conexão do nosso pastor, Né, mas já caiu, voltamos. está retornando. Podemos observar que o capítulo 35, como falamos anteriormente, foi a primeira vez que há uma rejeição a essa cultura pagã. É bom lembrar que Deus é revelado no Antigo Testamento como Elohim, e quando a gente pega a palavra Elohim no original hebraico, Elohim significa deuses, né? Nós encontramos a palavra Deus em uma pluralidade. Os nossos principais comentaristas, apologetas, e aqui eu cito Ezequiel Soares, no seu livro Manual de Apologética, ele diz o seguinte: Deus se revela nesse contexto por Elohim, pluralidade, que significa deuses, porque ele está dentro de um contexto de paganismo. As pessoas, um contexto sincrético, ou seja, eles adoram vários deuses, e dentro desse contexto, Deus se revela como Elohim, né? Utilizando uma palavra. Deus está preparando o cenário, e mais lá na frente, no capítulo 35, Jacó vai rejeitar. Então, assim, toda vez que a gente olhar esse cenário ainda de paganismo, a gente precisa entender que a revelação está vindo gradualmente e Deus está mostrando seus preceitos aos seus servos, e há um projeto que vai culminar na lei com Moisés, onde Deus vai ali com os 10 mandamentos, de uma forma bem incisiva, né? Ele fazer um vínculo, ou fazer uma quebra, né, e trazer uma ideia monoteísta. Eu queria aqui só frisar, professor Cadmiel, que o monoteísmo trazido pela lei de Moisés é uma quebra muito rígida. Desculpe. É uma quebra, uma ruptura em todo o politeísmo que existia naquela época. Também é interessante perceber o sincretismo religioso daquela época, ou seja, Labão acaba conhecendo o Deus de Jacó. Só que Labão não entende que ao conhecer o Deus de Jacó, ele deve abandonar os seus deuses. Eles vão fazer um sincretismo. Eles acabam todo Deus que eles entenderem ou tiverem conhecimento, eles vão adorar, eles vão venerar, mas eles não abstêm a sua adoração, eles não vão se privar de adorar um novo Deus, ou um Deus anterior. Eles vão só somar o que a gente chama de sincretismo
religioso. Por isso a gente entende aqui que é preciso ter muito cuidado quando analisar idolatria até o momento do capítulo 34 de Gênesis, onde não há nenhuma afirmação divina e nem dos patriarcas contra essa prática. Certo. Então, o nosso pastor Samuel explicou muito bem sobre essa questão anacrônica em analisar a idolatria. Estamos partindo aí para a última pergunta, para também não estendermos isso muito, sobre a última pergunta aí, quais ídolos que temos nos dias de hoje? Uma pergunta bem prática para a nossa Muito vida bem. hoje. O que essa lição tem relacionado à nossa vida hoje, né? Bom, a gente gostaria de dar uma resposta bem resumida, dizendo o seguinte: o homem foi criado para adorar um Deus verdadeiro. É, a antropologia, que estuda o homem, vai mostrar que em tribos que não havia contatos com a sociedade moderna, sempre se encontrava um Deus ou um altar erigido a algum tipo de Deus. Quem foi que disse para esse povo que eles precisavam adorar algum tipo de Deus? Existe um anseio na alma do homem que busca um Criador, que busca um Deus. Se o ser humano não adorar o Deus verdadeiro, ele vai adorar alguma coisa, né? E se ele não encontrar uma coisa fora de si para ser adorado, ele vai adorar ele mesmo, vai buscar aí o seu egocentrismo. E nós temos vários ídolos modernos, nós criticamos muito a ICAR, né, que é a Igreja Católica, por conta da idolatria, mas nós temos visto no nosso meio muita idolatria no cenário gospel, né, muito estrelismo. O pastor Hernando Dias Lopes gosta até de citar e dizer que a estrela só brilha, e tem muitas estrelas no nosso meio, porque não está brilhando a verdadeira resplandecente estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Né? Então, onde Jesus tem prioridade, centralidade, não há espaço para tanta idolatria que a gente vê no nosso meio, de cantores, de pregadores e de homens que se acham maiores do que qualquer coisa, e só existe esse tipo de pessoas porque existe um público, né, que venera, que adora, que celebra, e a gente precisa ter cuidado, porque a ideia de ídolo é aquele que você faz um altar no seu coração, o que quer que seja, que você coloque no seu coração acima de Deus e venere, dê prioridade, isso é um ídolo construído. Nós precisamos ter cuidado, porque nesse cenário o ídolo pode ser dinheiro, pode ser o nosso emprego, nosso casamento, nossa família, que claro, tem que ter um cuidado, uma prioridade, mas não deve ser exclusividade. Exclusividade, só Deus, né? Só Deus é exclusivo. Nós precisamos entender que meu pai gostava de dizer que ou Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ou ele não está em lugar nenhum, porque ele não aceita o segundo lugar, né? Precisamos ter cuidado com esses ídolos que são tidos pela modernidade, muitas pessoas adorando o dinheiro, o emprego, o status, aí as pessoas agora nas redes sociais em busca de seguidores, em busca de muita coisa, né, de likes, isso aí desvirtua a ideia da centralidade e da glória do nome do Senhor, que nós não possamos perder na nossa vaidade, como eu disse, e tentar, às vezes, endeusar nós mesmos e buscar glória para nós, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Que Deus abençoe a todos, essa foi a nossa palavra de participação, já faço meu encerramento, desejando para você que está assistindo com a gente, você que assistirá posteriormente, uma excelente aula, que você aborde esse assunto e que você possa ser uma boca de Deus para que a sua turma venha entender a importância de que toda a glória seja dada única e exclusivamente ao Senhor. Professor. Correto. Então, deixo já em minhas últimas considerações que essa aula possa ser proveitosa, esse subsídio teológico possa ser de grande valia, de grande proveito na sua aula de domingo, e que Deus possa abençoar a vida de vocês e por meio desse canal nos assiste. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.